Vem ver, vem ver, vem ouvir histórias de terror pra não dormir. Hoje eu saí da tumba, pois é, pois é, pois é. Vim só pra puxar teu pé, pra te chamar pra um café, pra saber quem é. Vivo ou morto não tem como. Chega pra assistir os contos de tirar o sono, pra saber quem é. Vivo ou morto não tem como. Companhia 08 e os contos de tirar o sono. Senhoras e senhores, meninas, meninos vivos e mortos, boa noite! Uma vez por ano, os mortos saem da tumba para passear. Eles podem vir puxar o seu pé muitas vezes só para te chamar para tomar um café. Mas se tem uma coisa que os mortos gostam de verdade, é de contar histórias para crianças de qualquer idade. São tantas histórias para conhecer, tanta gente que para saber quem é vivo e quem é morto nem tem como. São os contos de tirar o sono. Então, vamos logo começar? Vamos? E quando chegarmos ao fim, vamos logo terminar! Não disse que a história é real, mas com certeza aconteceu. Essa história quem viveu não fui eu, foi um amigo de um amigo meu. Não disse que a história é real, mas com certeza aconteceu. Essa história quem viveu não fui eu, foi um amigo de um amigo meu. E aí, de repente, eu tava lá e aí eu peguei a minha vassoura e decidi que eu não estava esperando visitas. Cro, foi você que convidou essa gente esquisita? Agora, sei. Não seria a primeira vez, não é? Bom, já que vocês estão aqui, vou contar uma história. Cro, aquela mesma. Bom, mas para ouvir essa história, precisa ter coragem. E você? Você tem coragem? Eu vi que teve gente aí que chacoalhou. Que bom, então, que estamos entre pessoas corajosas. Podemos começar a história? Era uma vez um homem comum, assim como vocês. Um dia, esse homem ficou muito doente, e era uma doença horrorosa. A pele dele começou a borbulhar e a escamar inteira. E o corpo dele começou a ficar todo velho, todo torto, uma coisa terrível. E era uma doença gravíssima, era uma doença de sangue. E vocês sabem que doença de sangue é uma coisa muito séria, porque sangue é uma coisa que vai da cabeça aos pés. E ele ia em todos os médicos e falava que estava velho, torto e nada resolvia. Até que ele ouviu dizer de uma bruxa que morava lá atrás do cemitério. Conhecem? Não? Pois deveriam. Então ele foi até lá, foi até a casa da bruxa atrás do cemitério. Chegando lá, ele explicou que estava ficando de repente todo velho, todo torto e que a pele estava escamando. E ela disse para ele que o problema dele era de fígado e que ele devia comer fígados frescos, recém-tirados de corpos. Então ele saiu e quando viu uma pomba no meio da praça, pegou um saco, abriu bem o saco e abriu a
pomba pegou o que tinha dentro e... de uma só vez. E começou a fazer isso com todos os cachorros que estavam na rua perdidos, os gatinhos abandonados, com as pombas, tudo. As pessoas da cidade começaram a falar desse homem misterioso, porque os bichos estavam aparecendo sem os fígados e começaram a chamar o homem de Papa Figo. Mas ele comia e continuava todo velho, todo torto. Então ele resolveu voltar lá na bruxa. E quando ele chegou, a bruxa olhou no fundo dos olhos dele e disse: o seu mal é de fígado de gente e não de fígado de bicho. Ele ficou um pouco assustado, mas decidiu fazer isso. Então, quando anoiteceu, se escondeu atrás de uma caçamba e viu um homem sozinho, cambaleando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele pegou um saco bem grande, abriu e só que o homem começou a chacoalhar e se mexer. Escapou. Então ele ficou pensando e percebeu que ele deveria pegar seres humanos menorzinhos, sabem? Isso mesmo, crianças. E toda vez que ele viu uma criança sozinha que tinha atravessado para pegar uma bola, ele ia lá, abria o saco dele e depois, bem, o resto vocês já sabem. E dizem também que ele acabou pegando gosto pela coisa, se é que me entendem. Mas essa história, podem relaxar, essa história foi há tanto tempo atrás. Se bem que, às vezes, eu ainda vejo um homem todo velho e todo torto, arrastando um saco preto andando. Eu nunca tive coragem de ver o que tinha dentro. Eu não sei vocês. Zé Malandro. O homem que enganou a morte. Em 5 partes. O Zé Malandro era um homem muito bom, mais malandro que só ele. Trocava um dia no trabalho por uma tarde inteira jogando baralho. Trocava um dia no batente pra dançar forró com a sua gente. E, por conta desse jeito folgado, Zé Malandro era pobre de Marradeci. Uma tarde, preparando o almoço, entre o baralho e a viola, Zé Malandro ouviu alguém batendo na porta. Era um homem muito velho que lhe pediu um pouquinho de comida. Zé Malandro olhou para o pão seco e o pouquinho de feijão que estavam na boca do fogão e disse: onde um quase não come, 2 quase não vão comer. Sente-se aí. Os 2 riram e comeram. E depois de muita prosa, o velho contou para o Zé Malandro que tinha poderes mágicos e que concederia ao Zé 4 pedidos pela sua generosidade. O homem sugeriu que Zé pedisse a proteção de Deus, ou que fosse absolvido pelos seus pecados, ou então a sua entrada no céu. Mas Zé Malandro, depois de alguns minutos pensando, respondeu: eu não quero nada disso não. O que eu queria mesmo é ser invencível no baralho. O velho consentiu e disse que ainda restavam 3 pedidos. Zé Malandro então falou: sabe, eu gostaria de uma figueira, que quem subisse nela só conseguiria descer com a minha permissão. O velho concedeu. E um banquinho, que quem sentasse nele só conseguiria sair com a minha permissão. O velho concedeu. E um saco de pano, que quem entrasse nele também só sairia com a minha permissão. Achando tudo muito estranho, o velho mais uma vez concedeu.
despediu-se e foi-se embora. Um amigo de um amigo do primo do meu tio me contou uma história uma vez de um parque que fica perto daí da onde você mora. Nesse parque tinha um lago e esse lago era o lar de vários monstrinhos. Esses monstrinhos fizeram um trato com as crianças que queriam brincar por lá. Eles não iam se esconder embaixo das suas camas, contanto que elas brincassem com eles. O tempo foi passando e a convivência entre monstrinhos e criancinhas era até que muito bem agradável. Até que um dia, enquanto todos brincavam perto do lago, começaram a ouvir um barulho meio estranho. Era como se o lago estivesse borbulhando, como se alguma coisa quisesse sair de lá de dentro. O que eles não sabiam é que antigamente tinha uma lenda sobre o grande monstro que vivia lá dentro. Mas essa lenda era tão antiga que ninguém sabia mais o que era verdade e o que era mentira. O que eu sei é que nesse dia, esse monstro resolveu sair. Ele foi saindo, deixando cair pele morta pra tudo quanto é lado. Os seus dentes eram tão amarelos que não podia olhar muito, com perigo de cegar os olhos. E os olhos eram meio fechados da areia da manhã. Esse monstro acordou. E acordou com fome. Olhou todas aquelas criancinhas. Olhou todos aqueles monstrinhos. E abocanhou. Todos de uma vez só. Essa história foi ficando famosa. E com o tempo ninguém mais andava por aquele parque. Até que um dia uma família meio desavisada, coitada, né, resolveu passear por lá. A criança dessa família levava uma bola e achou que perto do lago ia ser o lugar ideal para brincar. Tava lá brincando quando de repente o sol desapareceu. Ela olhou pro lado, não viu nada. Olhou pro outro, também não viu nada. Mas quando ela olhou para baixo, viu que na verdade era uma sombra que tinha coberto todo o sol. E quando ela olhou para cima, o monstro engoliu ela e a bola de uma vez só. Chegando dentro da barriga do monstro, a criança ficou surpresa de ver outras crianças por lá e alguns monstrinhos bem menos aterrorizantes do que aquele grande monstro que ela tinha acabado de encontrar. Esses monstrinhos, por sua vez, ficaram muito, mas muito felizes porque a criança tinha levado uma bola para dentro da barriga e começaram a brincar de vôlei, batata quente, queimada, tudo quanto é brincadeira de bola. Por dentro da barriga do monstro, estava tudo muito bem. Mas por fora, ele começou a se sentir meio mal, meio esquisito. O estômago ia para um lado, o estômago ia para o outro. Era como se ele fosse... O monstro do lago vai te engolir. O monstro do lago vai explodir. O monstro do lago vai te engolir. O monstro do lago vai explodir, 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 explodir. A partir desse dia, Zé se preocupou com uma dica de nada. Plantou uma figueira do lado de casa e passava seus dias na rede ou jogando baralho, e às noites dançando forró. Como sempre ganhava no baralho, tinha dinheiro para comprar comida e tudo o que precisasse. Mas quando a vida tá assim boa, o tempo voa. A figueira virou uma árvore frondosa e Zé Malandro foi ficando velho, muito velho.
Certa noite, enquanto preparava o jantar, Zé Malandro ouviu alguém batendo na porta. Dessa vez, era uma mulher de capa preta e um rosto branco. Ao abrir a porta, Zé pôde ver que ela segurava na mão uma foice afiada. Apressada, ela disse: Zé, pode se preparar. Chegou a sua hora. Zé entendeu que aquela era a morte. Assustado, tentou argumentar. Mas já? Deve haver algum engano, eu me sinto tão bem. Eu não me engano. Disse a morte. Se está pronto, vamos embora. Zé, então, com lágrimas nos olhos, perguntou à morte: Posso lhe fazer um último pedido? Eu queria muito comer um figo antes de morrer. A morte, sem paciência, respondeu: Pois ande logo com isso. Mas sabe o que é, dona Morte? Eu estou velho demais para subir na figueira. Eu te imploro, faça isso por mim. É o último desejo de um pobre velhinho. A morte resmungou, mas aceitou. Subiu na árvore, arrancou um figo e lá ficou. E a coitada não entendia por que não conseguia descer. Zé Malandro deu uma gargalhada e se despediu. Foi pra cidade jogar baralho e dançar forró. Deixou a morte presa lá em cima, furiosa. Passado algum tempo, depois da morte já ter feito de tudo para convencer o Zé a deixá-la sair de lá, ele finalmente lhe propôs um acordo. Ele permitiria que a morte descesse, se ela lhe desse mais 7 anos de vida. Sem conseguir contra-argumentar, a morte, que já estava cansada de dormir ao relento, fechou acordo com Zé Malandro. Desceu da figueira e foi embora correndo. Mas o tempo é invisível, passa dia e noite e não se vê. E logo 7 anos negociados com a morte se passaram, e na data prevista, no cair da noite, Zé escutou alguém bater na porta. Essa história que eu vou contar pra vocês não foi comigo que aconteceu, não. Mas com tataraneto de um amigo meu. O nome dele é Francisco. Francisco estava andando pelas ruas do centro com seu irmão Carlos, até que avistaram um antiquário, que é uma loja muito esquisita que vende cacarecos de todas as épocas. Quando entraram pela porta, que se abriu com um rangido, se maravilharam com tudo o que viram lá. Um lustre de cristal imenso pendia no teto, prateleiras imensas, cheias de livros amarelados, frascos marrons. Mas o que realmente instigou a curiosidade de Francisco foi uma pequena câmera fotográfica que ele viu em cima do balcão. Francisco pegou a câmerazinha em mãos, virou para Carlos e falou: Carlos, dá um sorriso, eu vou tirar uma foto sua. Então ele levou a câmera ao rosto, apertou o botão e clique, tirou uma foto. A câmera cuspiu a fotografia e quando Francisco olhou, que coisa mais esquisita. Foto não tinha Carlos sorrindo, não, mas um monte de prateleiras espalhadas pelo chão. Carlos, vem cá ver que coisa mais estranha. E quando Carlos andou, ele tropeçou numa prateleira que se derrubou mais outra e outra e outra, como num grande efeito dominó. E não é que tava igualzinho na fotografia de Francisco? Mas o que os meninos mais se assustaram foi uma voz que eles ouviram: Ei, quem tá aí? Os meninos saíram correndo da loja. Na esquina seguinte, Francisco percebeu que ainda tinha a câmerazinha em mãos. Foram pra casa e chegando em casa o pai chamou: Meninos, venham cá ver, eu comprei um carro novo. E o carro era lindo, vermelho, tinindo de novo. Então o pai viu que Francisco tinha uma câmera fotográfica em mãos e falou: Meu filho, tira uma foto do meu carro novo. E Francisco levou a câmera ao rosto, apertou o botão e clique, tirou a foto. A câmera cuspiu uma fotografia e quando ele viu, que coisa mais esquisita. A fotografia não era o carro tinindo de novo, não. Ele tava todo quebrado, todo amassado, com as janelas em cacos, uma coisa horrorosa. Francisco ficou um pouco assustado e escondeu a fotografia do pai. As crianças hoje em dia são tão estranhas, não é mesmo? O pai pensou. No dia seguinte, os meninos foram chamados à diretoria. O pai tinha sofrido um acidente de carro. Quando os meninos chegaram em casa, descobriram que não era nada demais, o pai só estava no hospital com os ossos todos quebrados. Mas o carro estava exatamente igual na fotografia. Os meninos ficaram assustadíssimos, com muito medo.
Eles resolveram esconder a câmera para que ninguém mais tivesse a oportunidade de causar um acidente como aquele. Mas o que eles não contavam é que a mãe encontraria a câmerazinha no baú de brinquedos. Carlos, meu filho, você tá tão lindo estudando na cama, eu vou tirar uma foto sua. E a mãe levou a câmera ao rosto, apertou o botão e clique, tirou a foto. E Francisco saiu correndo, pegou a câmera da mãe e olhou a fotografia e, meu Deus. Fotografia? Não tinha Carlos na cama, não tinha ninguém na cama, ela estava vazia. Então, Francisco, com o coração na boca, desceu as escadas correndo e foi até o quintal respirar um pouco. Mais tarde, naquele mesmo dia, a mãe chamou. Meninos, venham jantar. E Francisco apareceu, mas Carlos não. Ué? Francisco, vai chamar o seu irmão para jantar. E Francisco procurou o irmão em toda a casa. Procurou no quarto dos pais, no banheiro, no quintal, na garagem, em todos os lugares e Carlos não estava em lugar nenhum. De Carlos a gente não ouviu falar mais. Mas Francisco virou um fotógrafo famoso. E numa visita que eu fiz a ele um dia desses, ele me trouxe um presentinho. Querem tirar uma foto? Dessa vez era um rapaz alto e bonito. Mas foi só o moço tirar o chapéu que Zé Malandro viu os chifres e entendeu tudo. A morte tinha enviado o diabo para levá-lo. Zé Malandro tentou argumentar, mas o diabo disse que não tinha papo. A hora dele tinha chegado. Então Zé, com lágrimas nos olhos, pediu para o diabo que concedesse um último pedido. O diabo riu e disse que não subiria em figueira nenhuma, mas Zé respondeu que não se tratava disso. O que ele queria mesmo era dar um último traguinho de cachaça. O diabo, que não é bobo nem nada, lambeu os beiços e convidou para o deguste. Zé Malandro então empurrou o banquinho para ele e disse: Sente aí que eu vou pegar a garrafa. Dito e feito. O diabo sentou e não conseguia mais levantar. Zé Malandro então riu na cara do diabo e se despediu. Eu é que não vou ficar aqui te ouvindo gritar. Eu vou pra cidade dançar um forrozinho. E saiu de casa saltitante. Algum tempo depois, tendo Zé cansado de ouvir o diabo gritar e brigar, se sentou à mesa para propor um acordo aos 7 peles. O senhor vem me buscar em 7 anos que eu te deixo sair do banquinho. O diabo, percebendo que o homem não ia ceder não fosse o trato, consentiu. Pensou que sua mulher, a diaba, já devia estar furiosa pelo seu sumiço dos últimos dias, desacreditada de sua felicidade. E assim que o Zé deixou sair, o diabo disparou feito foguete. Olá! Gente, vocês por acaso já escutaram a história da Maria Angula? Não? Bom, então eu vou contar ela pra vocês. A Maria Angula era uma menina muito comum, na verdade, inclusive talvez até um pouco comum demais. Quando ela chegou lá pelos seus 16 anos, ela pensou que ela estava na idade de casar. Outros tempos. Maria Angula então olhou para os rapazes que ela conhecia e começou a pensar quem poderia ser um marido interessante para ela. E Maria Angula, que não era boba nem nada, resolveu fisgar o moço mais rico da cidade. E ela resolveu descobrir do que o moço gostava. E eis que o moço, na verdade, gostava de uma coisa só. Ele gostava de comida. E a Maria Angula, que não era boba nem nada, começou a inventar que sabia cozinhar um monte de coisa. E tudo que ela conseguia imaginar que era uma comida possível, ela dizia pro moço que ela era capaz de fazer. Só que a Maria Angula não sabia era cozinhar nada, não sabia nem ligar uma boca de fogão. Ai, mas o papo da Maria Angula foi entrando no coração do rapaz e quando ela menos esperava, eles já estavam casados. E aí, foi no seu primeiro dia de casada que começaram as aflições da Maria Angula. Porque o marido da Maria Angula acordou depois da noite de núpcias e disse:
Mariangula, minha querida, eu estou com um desejo absurdo de comer aquela costelinha no molho barbecue que você disse que você sabia fazer perfeitamente. Eu queria muito te pedir isso, Mariangula. Quando eu voltar para casa hoje, você poderia preparar esse prato para mim de jantar, pra gente? A Mariangula não tinha como dizer que não. Imagina, ela tinha falado pra ele que ela sabia cozinhar tantas coisas. Ia dizer agora que ela não tinha nem um raio de ideia de como que se fazia o tal da costelinha? Mariangula resolveu então sair correndo para sua vizinha, porque ela por acaso tinha a grandíssima sorte de morar do lado de uma mulher que era uma cozinheira de mão cheia. Mariangula, como quem não quer nada, resolveu bater lá na janela da vizinha e pedir ajuda desesperada, porque ela não conseguia, ela não sabia como que fazia esse negócio. Pelo amor de Deus, me ajuda, por favor, por favor, por favor, por favor. A vizinha era extremamente generosa e ela explicou tintim por tintim para Mariangula como se fazia uma costelinha com molho barbecue de fazer estalar o beiço. A Mariangula escutou toda a explicação e no final ela já estava assim, meio dando risada assim, e falou para a vizinha: mas isso eu já sabia. A vizinha não gostou nada dessa resposta, mas guardou para si. No dia seguinte, o marido da Mariangula, que tinha adorado a costelinha no bafo da noite anterior, resolveu pedir uma coisa mais difícil, um prato mais elaborado. E assim os dias começaram a se passar. Todos os dias, o marido da Mariangula acordava com desejo de uma comida mais mirabolante do que a do dia anterior. Todos os dias. A Mariangula dizia: claro, meu bem, pode deixar que eu faço. Todos os dias. A Mariangula percebia que ela estava desesperada porque ela não tinha a menor ideia de como se fazia o raio do prato que o marido queria. Então, todos os dias, a Mariangula saía correndo para debaixo da janela da vizinha para pedir ajuda. Todos os dias, a vizinha explicava tintim por tintim como fazia a comida. E todos os dias, a Mariangula respondia: mas isso eu já sabia. O que a Mariangula não sabia é que a vingança é um prato que se come frio. Então, um dia, o marido dela acordou com um desejo irreprimível, um desejo irrefreável de ensopado de tripas com bucho. A Mariangula, como sempre, não fazia a menor ideia de como se fazia isso e saiu correndo para a casa da vizinha. E a vizinha viu que essa era a sua oportunidade. Ela virou para Mariangula e falou o seguinte: olha, Mariangula, eu sei várias formas de se fazer um ensopado de tripas com bucho maravilhoso, mas eu vou ensinar para você um segredo de família, viu, Mariangula? Não vai ficar contando para todo mundo isso que eu vou ensinar para você, viu? Mariangula, você faz o seguinte: o melhor ensopado de tripas com bucho, ele precisa ser feito da seguinte maneira. Você, assim que sair o sol, você vai no cemitério da cidade. Você precisa escolher um corpo que tenha sido enterrado entre ontem e hoje, mais tempo do que isso, eu não aconselho, acho que a carne não fica muito legal. Você desenterra o corpo, abre a barriga, tira as tripas, tira o bucho, leva tudo. Depois, não esquece de tapar tudo bonitinho para ninguém saber que você mexeu naquela cova. Ninguém precisa saber, né? Afinal de contas, volte para casa sem que ninguém saiba.
E aí você prepara um ensopado, pode fazer mais ou menos daquele jeito que eu te ensinei a fazer aquele ensopado de abóbora aquele outro dia. A partir daí fica bem fácil. Só tem uma coisa, não se esqueça de limpar bem as tripas, porque você não quer comer o que tem dentro das tripas, eu te garanto. A Maria Angula, dessa vez, ouviu a explicação e falou: "Ah, mas isso eu já sabia." E pelo sim, pelo não, resolveu fazer o que a vizinha mandava. A Maria Angula, então, assim que saiu o sol, pegou um saco em casa e foi pro cemitério. E escolheu um corpo que ela achou que estava mais ou menos bom. Abriu ele, pegou tudo que tinha direito e levou as coisas para casa. Essa noite, ela fez um ensopado, mas olha, tinham que escrever livros sobre esse ensopado. Esse ensopado tava uma maravilha. Ela e o marido, essa noite, eles comeram. E eles comiam e dançavam e davam risada e comiam um pouco mais e ria e se acabavam. Foi uma loucura. Os dois nunca tiveram uma noite tão gostosa, nem a lua de mel inteira deles não conseguiu trazer a felicidade que aquela única noite trouxe para os dois. Essa noite, os dois dormiram verdadeiramente satisfeitos. Só que no meio da noite, a Maria Angula, ela acordou porque... É um pouco estranho, mas é que essa noite parecia que o vento, ele estava passando pela janela, fazendo um som um pouco diferente do que ele costumava fazer todos os dias. E a Maria Angula, ela queria voltar a dormir. Acontece que ela começou a escutar o som de passos andando na sala da casa dela. E esses passos, eles continuaram e eles foram subindo a escada da casa. E eles seguiram e eles foram chegando. E os passos percorriam o caminho do corredor que dava para o quarto da Maria Angula. E a Maria Angula, ela estava morrendo de medo. E ela nunca teria posto o rosto para fora da coberta se ela não tivesse escutado a maçaneta da porta rangendo. Quando ela olhou o que estava acontecendo dentro do quarto dela, lembra aquele morto? Aquele lá que ela tinha aberto, pego as coisas para fazer? O morto estava no quarto da Maria Angula. E aí, ele estava lá, de pé, bambo, mas de pé. E ele repetia sempre uma mesma frase. Maria Angula, devolva minhas tripas e meu estômago que roubaste da minha santa sepultura. Maria Angula, devolva minhas tripas e meu estômago que roubaste da minha santa sepultura. Maria Angula, devolva minhas tripas e meu estômago que roubaste da minha santa sepultura. No dia seguinte, o marido da Maria Angula acordou, tão relaxado. Ele tinha dormido tão bem na noite anterior. E aí, quando ele olhou para o lado para dar bom dia para Maria Angula, ele não encontrou ninguém. Porque depois daquela noite, ninguém sabe o que aconteceu com a Maria Angula. Mas
Mas isso eu já sabia. Maria Angula, língua de enguia, contava lorota todo santo dia. Maria Angula, língua de enguia, sempre falava, mas isso eu já sabia. Maria Angula, língua de enguia, contava lorota todo santo dia. Maria Angula, língua de enguia, sempre falava. Mas isso eu já sabia. Assim, Zé Malandro continuou sua vidinha, folgada e feliz, jogando baralho e dançando forró. Cada vez mais velho, cada vez mais invencível. Mas o tempo anda a cavalo. Se aproximava a data de seu acordo com o Tinhoso. Zé Malandro, então, decidiu se preparar. No dia exato em que se completariam os 7 anos, Zé apagou todas as luzes e fechou a casa inteirinha, portas e janelas, com exceção de uma. Deixou a janela do quarto entreaberta. Embaixo dela colocou o saco de pano bem aberto. Zé se escondeu atrás da cama e ficou ouvindo. Mas dessa vez não eram só 2 os barulhos dos passos. Pareciam mais. Pareciam 4. Foi quando ele ouviu do lado de fora da casa uma conversa. Ô, diabo, mas essa casa tá inteirinha trancada. Calma, diaba, a gente dá um jeito de entrar e pega ele de surpresa quando ele chegar em casa. O diabo estava acompanhado da sua esposa, a diaba, que não tinha acreditado nem um pouquinho naquela história de sumiço do marido por conta de banquinho mágico. Amor, achei uma janela aberta. Os 2 entraram na casa de Zé Malandro, mas o que eles não esperavam era caírem dentro daquele saco que Zé rapidamente fechou. Escuta aqui, vocês já sabem que eu tô falando sério. Eu quero mais 7 anos ou vocês 2 vão ficar presos aí uma eternidade. O diabo e a diaba perceberam que não tinham muito o que fazer e, consentindo, foram embora. Olha, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Como vocês estão? Estão todos bem? Eu espero que sim. Bom, já que estamos juntos mais uma vez, eu gostaria de saber se vocês gostam de histórias de terror. Pois se gostam, eu estou aqui hoje para contar uma história assustadora. Onde está? Assim. Eu estou aqui para contar uma história assustadora para vocês. Eu vou contar para vocês a história do bicho-papão. Todo mundo conhece o bicho-papão. Eu sei que todos vocês já ouviram falar desse monstro. E se eu perguntasse para cada um de vocês qual é a história real do bicho-papão, ficaria difícil, porque cada um conta uma história de um jeito diferente. Mas se vocês quiserem saber a verdade, qual é a real cara que tem o bicho-papão, eu digo: tudo que vocês já ouviram falar sobre ele é verdade. Isso porque o bicho-papão é um bicho que se transforma. É verdade. O bicho-papão tem a capacidade de se transformar naquilo que mais te dá medo. Por isso que ele é o bicho mais assustador que existe. Você tem medo de alguma coisa? Todo mundo tem, não tem? Falando com você agora, eu lembrei da história de um amigo meu. Ele me ensinou como se faz para derrotar um bicho-papão. Vocês querem saber? Pois eu vou contar. Há muitos anos, este amigo de um amigo meu estava indo dormir em seu quarto. Nesta noite ele ouviu um barulho muito estranho que vinha de dentro do armário dele. Ele se preocupou porque geralmente é de dentro do armário que vêm os monstros. Mas ele dormiu. Na noite seguinte, ele ouviu o mesmo barulho vindo de dentro do armário, mas ele acabou dormindo de novo. Os dias foram passando e cada dia o barulho era mais alto e mais assustador, até um dia que ele não conseguiu mais dormir de tanto medo. Ele ouviu um barulho como se tivesse uma garra de algum bicho, alguma coisa, raspando as costas da porta do quarto dele. Ao invés de dormir, nesse dia ele se descobriu e ficou olhando para a porta, fixamente.
ele quis enfrentar o bicho. Ele ouviu a maçaneta da porta girar devagarinho. Ele tremia de medo, mas ele não se movia, os olhos fixos na porta. A porta começou a se abrir. Começou a se abrir devagarinho, e de dentro do armário foi saindo um monstro que era absolutamente assustador. Esse monstro, ele podia se transformando à medida que ele andava em coisas cada vez mais assustadoras. Primeiro ele viu uma grande pata de aranha peluda, imensa, saindo do quarto. Na medida em que as outras patas dessa aranha iam saindo, ele pôde ver uma longa cauda de escorpião. Ele tinha dúvida se era uma aranha ou se era um escorpião, mas logo ele viu que essa aranha escorpião tinha escamas de cobra. E essas escamas de cobra eram tão compridas que terminavam na ponta de um rabo horrível de rato. Com todos os bichos misturados, cada vez mais assustador, aranha, cobra, fantasma, escuro, palhaço, todos os medos concentrados naquele bicho, que quanto mais corria, mais se aproximava do menino, mais assustador ficava. Até o momento em que essa criança, morrendo de medo, falou: pai, tem um bicho no meu quarto, dentro do meu quarto, no meu armário. O pai entrou no quarto, que era muito corajoso, e foi até lá. Ele abriu a porta e não viu mais nada. O monstro já tinha se transformado. Ali dentro não tinha cobra, rato, aranha, não tinha rato, aranha, tubarão, não tinha nada. Mas também não tinha as roupas do menino, os brinquedos que ele guardava lá. Lá dentro não tinha mais nada. Isso porque o monstro já tinha se transformado no maior medo daquele pai, que era perder o filho. Essa história foi há muitos tempos, e por sorte esse meu amigo um dia acabou enfrentando este bicho-papão. E ele me ensinou como é que se faz. Para acabar com o bicho-papão, você vai precisar da coisa que os monstros gostam mais do que tudo no mundo. Você vai precisar de dinheiro. Presta bem atenção no que eu vou falar. Se tem alguém que se importa com dinheiro mais do que a própria vida, pode ter certeza que é um monstro. Você só vai precisar de uma moeda. Uma moeda qualquer, pode ser qualquer valor. Joga essa moeda para cima. Se o monstro pegar essa moeda e ela não cair mais no chão, é porque ele aceitou o pagamento e vai embora. Mas atenção, se você jogar essa moeda para cima e ela cair de novo no chão, o monstro vai voltar. Dentro do medo que é que tem Bruxa, barata, fantasma, brinquedo, medo de perder alguém. monstro, boleto, medo de ter medo. Dentro do medo que é que tem Bruxa, barata, fantasma, brinquedo, medo de perder alguém. monstro, boleto, medo de ter medo. Depois de algum tempo, Zé Malandro se deu conta de que ele estava velho demais e acabou se cansando de viver. Um dia, deitou-se na cama, fechou os olhos e entregou a rapadura. Quando Zé morreu, ele foi direto para as profundezas do inferno. E ao bater na porta, o diabo disse em alto e bom som: O senhor não fica aqui de maneira nenhuma. Depois de tudo que eu passei na sua mão, Zé Malandro, é muita audácia pedir para se hospedar para sempre aqui na minha casa. Vai embora já! Sem saber direito o que fazer, Zé Malandro foi pro céu. Ao bater na porta do céu, foi recebido por São Pedro. Ô, seu Zé Malandro, o senhor não pode ficar aqui não. O senhor sabe das regras. Com o tanto que o senhor aprontou na terra, seria um ultraje hospedá-lo aqui. Você teve a sua chance de conseguir o seu lugar no céu. Aqui você não fica. E assim, sem ter muito para onde ir, Zé Malandro voltou para a terra. Dizem que até hoje anda por aí. Cada vez mais velho, cada vez mais invencível no baralho e sempre procurando um forrozinho para dançar. Não disse que a história é real, mas com certeza aconteceu.
quem viveu não fui eu, foi um amigo de um amigo meu. Foi um amigo de um amigo de um amigo de um amigo meu. Foi um amigo de 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 um amigo meu. Pra saber quem é, vivo ou morto não tem como. Já vai terminar os contos de tirar o sono. Pra saber quem é, vivo ou morto não tem como. Companhia 08 e os contos de tirar o sono.